Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem, irmãos? Como que vocês estão? Mais um dia que nos preparou o Senhor, né? Nós estamos aqui alegres para servir o nosso Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, não é mesmo? E como eu disse para os irmãos ontem, nós vamos ter uma mensagem todo dia ao meio-dia, todo dia que o Senhor permitir, né? Ao meio-dia. Então, eu peço aos irmãos que continue ouvindo essas mensagens, coloca nas suas casas, deixa o áudio passando ao meio-dia, porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso orar, e às vezes tem a mania de orar pela manhã, à noite, mas não, a Bíblia diz que nós devemos orar em tempo e fora de tempo, então a palavra do Senhor também ela deve ser lida em tempo e fora de tempo, né? E aqui estamos nós meditando na palavra do Senhor, de acordo à vontade dele, né? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome. Pai, não é porque eu posso, não. Porque o Senhor tem nos guardado, tudo é o Senhor. Se o Senhor não nos fortalecer, não podemos fazer nada. Porque sem ti nada podemos fazer. Senhor, eu quero te agradecer, glorifico o teu nome por mais essa oportunidade de me reunir com os meus irmãos e de estar falando da tua palavra. Palavra essa que nos transforma a cada dia e precisa ser a nossa base. Senhor, vem falar conosco aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que eu te agradeço. Amém. Queridos irmãos, eu quero pedir aos irmãos que não deixem de compartilhar. Mande para alguém. Se essa oração, se essa mensagem foi boa para vocês, mande para alguém. Sempre tem alguém que está precisando de uma mensagem. Quantas vezes a gente está assim, né? Com o coração angustiado, passando por lutas, e Deus envia alguém lá do outro lado do mundo, às vezes, e nos manda uma mensagem que vem confortar nossas vidas, né? Porque isso nós estamos fazendo isso do Senhor, né? De levar a palavra dele àqueles que não conhecem, àqueles que estão com o coração doído, sofrendo, e a palavra é o refrigério, né? Deus possa fortalecer a vida de cada um nesse dia, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os 2 versículos, 25 e 26, que diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Aqui nós estamos vendo essa passagem quando Paulo e Silas eles estavam presos, corrente nos pés, nas mãos, e se a gente for estudar essa história, a gente vai saber que era um lugar horrível, né? Quando a gente busca a história de Israel, tudo que aconteceu naquele tempo, como eram estes lugares, né? Que Paulo e Silas foram presos, assim também como Jesus foi, e muitos homens, a gente sabe que era o pior lugar possível, né? Era uma espécie de humilhação que faziam, porque Paulo e Silas estavam incomodando eles, né? Nós sabemos o que aconteceu para que eles fossem presos. Então, eles, mesmo libertando pessoas, igual foi no caso desse episódio aqui, né? Que eles libertaram uma moça que possuía espírito imundo. Mesmo assim, os olhos dos outros, eles não tinham feito algo certo, né, para eles. Mas eles foram presos e a Bíblia fala que eles estavam ali, mas por volta de meia-noite. Observe os horários, irmãos. Meia-noite, meio-dia, 6 da manhã. São muitos horários que são proféticos, né? Apesar de que o dia todo, né, foi Deus quem fez. Então, todo dia é importante. Mas por volta de meia-noite é quando tudo está silêncio, né? Quando todos dormem. Mas eles dois estavam ali, mesmo presos, sabendo que o pior poderia acontecer com eles, mas eles tiveram força de louvar a Deus, que fala aqui
que eles dois louvavam a Deus, cantavam hinos a Deus. Nós sabemos que hino foi, mas eles cantavam hinos a Deus. Como que pode? Isso é uma lição para nós, irmãos, pelo menos para mim. Como que pode a pessoa estar machucada, ali toda ferida, e ainda consegue louvar? Nós lembramos de Jó, né? Em meio a tanta luta, Jó louvava a Deus, em meio a tanta dor. Então esse é o verdadeiro adorador, né? Aquele que Deus está procurando, né? Então que possamos meditar na palavra do Senhor e deixar ela entrar em nosso coração. Por exemplo, essa passagem aqui que nós estamos lendo nos traz que em meio às lutas, em meio às dores, devemos louvar o Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Não passamos por luta, por provas sozinhos, Ele está conosco, né? Então precisamos aprender, irmãos, a louvar a Deus, pedir pela misericórdia dele que Ele nos fortaleça para que possamos ser assim. Mas olha como que é importante. O louvor, a adoração, a oração move o céu, né? E quando eles estavam louvando a Deus, adorando ao Senhor, a Bíblia fala que de repente veio um tão grande terremoto. Não é terremoto como a gente está acostumado. Foi um mover de Deus, que o anjo desceu, o anjo do Senhor desceu até aquele lugar. Então aquele terremoto aconteceu porque o anjo desceu, né? E todas as portas foram abertas, todos foram libertos. Então, assim, o poder da adoração, o poder da oração, não é mesmo? E as cadeias caíram, está dizendo aqui que as cadeias caíram. Que está falando das cadeias espirituais, que físicas, né? Que prendia aqueles homens. Mas nós estamos olhando pelo espiritual. Quando nós adoramos a Deus, servimos a Ele, a adoração, as cadeias vão se soltando. As cadeias que nos prendiam a outro tempo, que prendia a gente, que mantinha a gente presos em cativeiro. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a adorar, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, as cadeias se caem, né? Porque nós começamos a adorar. Então tudo aquilo que está nos prendendo durante aquele dia, tudo aquilo, os caminhos que nós caminhamos, tortuosos, então tudo aquilo que o inimigo está tentando nos prender, nesse momento quando a gente decide adorar em meio às provas, as cadeias se quebram, né? E nós fomos livres, né? Livres pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, que possamos ser fiéis a Deus, né? E em meio às dificuldades, não deixar de adorar o Senhor, porque isso alegra o coração do Pai. E isso que prova que nós somos verdadeiros adoradores. Amém? Então, a palavra de Deus, como eu disse, ela é para ser lida, meditada e colocar em prática, né? Porque não adianta só ler e deixar para lá, porque é o nosso manual, irmãos. Sempre falo isso aqui, é o nosso manual. Amém? Agora, como sempre, eu gostaria de declarar o Salmo 91, porque foi o Senhor que nos deu para nós, né? Então, vamos declarar a palavra de Deus, porque o Salmo 91, ele precisa ser declarado, né? Declarar as bênçãos que está nele e tomar posse, que Deus é poderoso. Amém? Que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Por-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Pai querido, queremos te agradecer, Pai, neste momento. Te agradecer pela tua palavra, Pai. Tua palavra que é o nosso escudo, a nossa fé, a nossa fortaleza. Aquilo que nós precisamos, Pai, está na tua palavra. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse manual que o Senhor nos deixou, para que possamos caminhar cada dia, Pai, segurando nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, juntamente com os meus irmãos. Te agradecer pela minha vida, pela minha família, Pai. Declaro toda a minha família salva, Pai. Mas eu quero te agradecer também pela vida dos meus irmãos, por cada família que aqui está. Que o Senhor possa visitar cada lar neste momento, onde estiver um enfermo, que o Senhor possa visitar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, trazer o alívio. O enfermo espiritual também, Pai. Quantas pessoas estão aprisionadas na alma, Senhor, mas só o Senhor pode libertá-las. Senhor, toca elas para que elas possam entender que precisa ir até o Senhor e confessar os seus pecados, para que o Senhor possa sarar a sua terra, sarar nossas terras, Pai. Nós cremos que o Senhor é o único que pode nos libertar de todo mal. Nós sabemos que só o Senhor é o único digno e merecedor de toda honra e toda glória. Senhor, eu quero interceder pela vida das crianças, Senhor. Que o Senhor possa proteger os pequenos, Pai. Sabemos que eles é o futuro, Pai. Futuro da nossa nação. Deus querido, eu quero orar não só pelo Brasil, Pai, mas também pelos demais países, Pai. Pelo Israel, Pai, pela paz em Israel. Orar pelos demais países, Senhor, onde o Evangelho não ainda é permitido chegar. Pai, que o Senhor possa abrir as portas para que teus filhos, Pai, todos tenham o prazer de conhecer o Senhor. Aqueles que não te conhecem, que possa conhecer e saber que há um Deus poderoso que está cuidando de nós, que nos guarda, que o tempo todo nós precisamos só invocar o teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus, eu intercedo, Pai, pelos teus filhos, os missionários, que largaram as tuas terras, assim como Abraão fez, Pai, que hoje também eles fazem e estão em busca dos teus filhos, Pai, das almas perdidas, Senhor. Fortalece os teus servos, Senhor, dê a eles força, não deixe faltar nada, Pai querido. Pai, nos dê força e sabedoria para que possamos caminhar também, Pai, e glorificar o teu nome a cada dia, pois tu és digno de toda glória, Pai. Neste momento eu quero agradecer, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém.